Toque pela vida. Apoio Clínica Multimagem, Unicred Litoral Paulista. Começa agora mais um programa Toque pela Vida, e no programa de hoje nós estamos com o Dr. Fernando Santiago dos Santos. Ele que é biólogo, ele é mestre em História da Ciência, doutor em Educação, ele é professor da Unimes Virtual, ele é funcionário também da Prefeitura de Cubatão e escritor de livros didáticos em São Paulo. Ele é uma pessoa com muita experiência, ele é graduado pela Unicamp e nós vamos conversar sobre um assunto que sempre é pertinente falar e que todo mundo tem alguma dúvida. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que existe uma fórmula? O que está acontecendo com a minha vida, com a minha família, com o meu mundo? Nós vamos falar sobre família, sobre valores, sobre educação. E para isso nós contamos com esse profissional que foi muito bem recomendado e que eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito bom para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com uma série de coisas que nós vamos conversar e principalmente vocês vão também ter alguns alívios e também algumas preocupações no final do programa ao saber se estão agindo mais ou menos certo ou totalmente errado, ou quem sabe ao contrário. De todo jeito, eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e gostaria de começar o programa conversando sobre família. Como é que andam as famílias hoje em dia? Porque tanto se fala em família que é importante, que a família é a base de tudo, mas a gente está vendo os núcleos familiares tendo atitudes cada vez mais diferentes, tendo caminhos diferentes dentro do contexto da sociedade. O que está acontecendo com a família? Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite de estar aqui conversando sobre esse assunto, que eu acho que são vários assuntos, na verdade, é verdade, que são interligados, que são também extremamente polêmicos e atuais. Bom, respondendo essa primeira colocação sobre a família, eu acho que nós estamos num momento histórico muito interessante e eu diria assim, bastante complicado, muito complexo. Alguns autores vêm discutindo isso de algum tempo, que é um momento de transição de uma sociedade que deixou de ser uma sociedade que não tinham acesso a uma informação, ou pelo menos de uma forma tão grande, tão maciça e tão rápida, para uma sociedade que está voltada para essa tecnologia, principalmente a tecnologia da informação. Então, a gente tem notado que as famílias, por conta disso também, se desestruturaram por não terem algumas bases que não foram sendo trabalhadas no passado. Então, hoje, muitos jovens ficam perdidos porque a família também hoje não sabe como lidar com ele, porque está perdida nessa era da informação. Então, assim, o que a gente chama da era da geração da informação, né? Então, houve essa transição muito brusca dessa geração anterior, década de 50, 60, que não convivia com isso, e de repente houve esse boom tecnológico absurdo, e hoje nós temos crianças já nascendo praticamente teclando, né? Os bebês já estão nascendo teclando no computador, e convivendo com pais, com familiares que não têm essa facilidade. Então, eu acho que no primeiro momento há essa perda de identidade, de pertencimento da família em relação a esse novo mundo. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Aquela imagem que, pelo menos eu, né, na minha idade, tenho ainda, da gente jantar, né, todos juntos, que já está difícil, né, mas muito todo mundo jantar, né? E aí sentar e ver TV todo mundo junto. Hoje em dia a gente repara o seguinte, primeiro que cada um come num horário. Exatamente. Aí um vai para a TV num quarto, o outro vai para a TV no outro, o outro vai... O micro-ondas o tempo inteiro. O tempo inteiro, não tem mais cheirinho de comida em casa, né, tem cheirinho só quando ela vai para dentro do micro-ondas. É impressão minha, e não só minha, de diversas mulheres aqui que eu converso e tudo, é impressão ou está se perdendo até o senso estético do lar, né? Aquela casa com jeito de acolhimento, casa de vó, casa de mãe. Hoje está tudo muito clean, tudo muito cheio de varanda, tudo muito prático e está se perdendo o sentido de lar, né? É a casa, mas não é mais o lar. Você tem espaço material, espaço físico. Exatamente, mas aquele espaço acolhedor que
como se fosse um ninho mesmo, né? Chamado seio familiar. Exato, né? Que as crianças às vezes vinham da escola e sentavam no sofá e gostavam de estar em casa. Parece que hoje isso também caiu numa variação muito grande. Eu usei justamente a expressão seio familiar, porque essa expressão acho que ela é bem simbólica, né? Bem emblemática, porque o seio simboliza justamente isso, né? Quer dizer, o neném nasceu, ele vai mamar da mãe, ou seja, esse vínculo com a mãe. Então, o seio familiar, que seria exatamente esse lar, né? Esse momento que você mencionou, de estar todo mundo na mesa, conversando, aquela coisa gostosa, eu acho que na maior parte das famílias hoje isso é uma coisa que não existe mais, infelizmente, né? Então, isso também vem por conta dessa quebra de paradigmas que eu mencionei anteriormente. A gente sair de uma sociedade e agora a gente entrar nesse outro paradigma emergente, que é essa sociedade da informação, onde tudo tem que ser muito rápido, tudo muito eficiente. Então, se acompanhar também a evolução tecnológica dos próprios utensílios de cozinha, vamos imaginar assim, né? Essa evolução desses equipamentos, desses utensílios, acompanha justamente esse paradigma novo que está surgindo, que é todo mundo tem que ser rápido e eficiente. Então, com isso, não se tem mais o tempo de ficar 2 horas, por exemplo, 1h30, 2 horas jantando e conversando. Então, os pais hoje não conversam com os filhos no sentido de saber como é que foi seu dia. O que você fez hoje, aquela coisa que aconteceu, eu lembro um pouquinho, né? Eu tenho 40 anos, né? Mas ainda lembro um pouquinho, peguei esse aqui, o finalzinho, né? Bem esse final dessa fase, que às vezes meu pai e minha mãe a gente chegava e conversava sobre isso. Hoje a gente nota que não ocorre isso, né? Então, isso eu acho que acarreta uma série de outros problemas que eu acho que a gente vai mencionar depois durante a nossa conversa também, que é essa falta de pertencimento, essa falta de colocação de foco. Então, os pais também não têm foco e por conta disso os filhos também se perdem. Então, aí você cai naquela sopa complexa que eu falei, que é exatamente a sociedade de hoje, essa sociedade tecnocrata, né? Porque o que a gente nota e a gente vê acontecer é que muitos pais dão graças a Deus quando os filhos não estão por perto, quando eles chegam e vão logo dormir, quando eles estão no computador, ele está lá no bendito computador, ele está lá, aí ele não perturba, eu posso ver a novela, o marido está lendo o jornal, o outro está com fone de ouvido, o outro com fone de ouvido, ou o marido está num quarto vendo telejornal e a mulher está vendo novela, está vendo alguma outra coisa, mas a gente nota que essa aparente paz, né, que todo mundo está buscando, está levando a um distanciamento muito grande desse núcleo. Então, a gente nota que existe uma preocupação, mas eu creio que muitas vezes aparente, de manter a família, né, de manter aquela estruturação, uma pseudo-coesão, né? Eu acho que sim, às vezes muito mais estético, às vezes é aquele negócio assim, não, olha como a minha família é linda, né, mas ninguém conhece ninguém. Por fora a boa viola, né? Por dentro o pão bolorento, né? Todo mundo acho que já se perdeu, né? Eu acho que perdeu de si próprio e perdeu a identidade diante dos pais, dos irmãos e vice-versa. Porque a gente nota que os jovens que todo mundo se preocupa tanto, o governo se preocupa tanto, né? Em proporcionar bolsas e de proporcionar, que a gente sabe que não é bem assim, né, estudo e tudo mais, mas eles não estão se preocupando justamente em ajudar a família a se manter, né? A gente já nem está falando em termos de novela ou de séries, de nada que mostram que o anormal é o casal que continua casado muito tempo, que tem sua famíliazinha, né? Esse virou exceção, né? Não, esse daí tem sempre alguma coisa de errado. Alguém está enrustido, alguém está fazendo alguma coisa que não deve, que no fim da novela vai aparecer, né? Já não existem mais casais que estão casados e que têm os seus filhos. Todo mundo tem sempre um problema muito grande que leva a desvincular a família. Mas a gente está falando de uma sociedade que vem vindo. Há quantos anos você que está nos assistindo, você que está aí sentado no sofá, quantos anos você ouve que o futuro do Brasil é a criança? Aliás, quase que um slogan, né? Já virou, né? Já virou um refrão, já virou um slogan. E o que acontece? Não é só no Brasil. Na realidade, a criança é o futuro em qualquer lugar onde ela esteja. Mas dá um pouco de medo ao ver qual será o nosso futuro, e o futuro deles principalmente, com o que vem se acumulando no dia a dia das famílias. Então, Gisele, em relação a esse assunto, assim, você acabou entrando nesse aspecto, eu tenho acompanhado alguns estudos e alguns autores fazendo algumas análises, eles dizem que a culminância, né, assim, essa coisa toda de aparecer essa tecnologia, essa eficácia, essa coisa da rapidez do tempo, culminou com o quê? Culminou com um individualismo muito grande.
Então hoje nós vivemos, pelo menos as pessoas mais abastadas que têm um pouco mais né, de renda, que conseguem ter acesso a esse tipo de equipamento, etc. Você nota que as pessoas, elas estão, como você falou, são muito mais individualizadas hoje do que eram sem isso. Então claro que a gente não vai poder voltar no passado, não é essa a questão. Né? A roda ela vai para frente, não tem como voltar. Então ninguém vai negar, por exemplo, que hoje a gente vai voltar a andar de cavalo, de carroça, porque os carros poluem o meio ambiente. A gente tem que encontrar alternativas para evitar isso. Então a gente não volta ao passado, mas a gente tem que analisar isso de um ponto de vista bastante objetivo. De fato, as pessoas estão ficando mais individualistas, alguns valores estão se perdendo, alguns valores éticos, inclusive, por conta justamente dessa perda total e dessa desestruturação da família. Essa falsidade, entre aspas, de você manter aquela coesão familiar, mesmo sabendo que a coisa já está totalmente degringolada, né? Então, como eu te falei, a coisa realmente é complexa. Eu acho que os organismos competentes que deveriam estar dando esse suporte que você falou, ou dando uma análise mais estruturada, não estão fazendo esse papel. E por conta disso, e é uma coisa que eu acho que não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Não, eu acho que é no mundo inteiro. Né, antes da entrevista sobre isso, essa questão é uma questão global. Né? Então, eu estava vendo uns estudos sobre Japão, Noruega, outros países também, em que as pessoas realmente estão nesse individualismo, elas não têm perspectiva de futuro. E a gente cai numa coisa muito complicada, que os jovens que você falou, a geração de hoje eles são nosso futuro, mas que futuro eles vão ter se nessa individualidade, nessa perda de identidade, nessa falta de pertencimento familiar e falta de perspectiva futura, o que eles vão pensar da vida? Como eles pretendem ser o nosso futuro se eles não sabem exatamente aonde eles querem chegar? Se o presente dele está tão prejudicado, tão abalado. Então, aquela coisa que a gente sempre fala, né, que realmente parece até um chavão, mas a semente do futuro é plantada quando? Agora. Então, se você tem essa semente sendo hoje cultivada num solo totalmente infértil, ela vai germinar o quê? Não vai germinar nada. Verdade. Então, é uma parábola até quase que religiosa, quase que bíblica, né? Mas que tem uma função social muito importante e educacional também, porque a questão não é só do seio familiar. Aí você tem a questão empresarial, você tem a questão educacional, então a coisa ela migra para as esferas, para várias esferas da sociedade. E aí quando você vê de cima, se fosse possível a gente analisar isso de um patamar superior, você veria que realmente essa sopa tem uma dinâmica muito complexa e que poucos estudiosos hoje estão conseguindo dar conta e que o governo não quer, muitas vezes, não quer encarar esse problema de frente. Até porque as soluções estão cada vez mais distantes e a família cada vez mais desestruturada e mais sem saber o que fazer com os seus jovens, com as suas crianças, com os seus adolescentes que estão cada vez mais tempo adolescentes. Nós voltamos já já com o próximo bloco do programa Toque pela Vida, falando sobre família e educação. Fica com a gente. Atenção para o top 10 segundos de qualidade. Competência, determinação, estabilidade, transparência, comodidade, rapidez, seriedade, rentabilidade, segurança, credibilidade. Está no ar a melhor notícia dos últimos 10 anos para a área de saúde. Cooperativa de Crédito Unicred Litoral Paulista. O fruto de uma parceria muito bem consolidada está aqui presente na minha frente. Não são só os produtos da linha Anitta Alimentos, mas acima de tudo o selo social do Instituto Neumama, que está impresso em cada embalagem desses produtos que vão para todos os lugares do Brasil. Vá ao supermercado e compre esses produtos que, além de qualidade, você estará levando uma bela mensagem para sua casa, lembrando sempre o ato de se tocar acima de tudo. No dia 20 de maio de 2010, você tem um compromisso com a solidariedade. Venha participar de mais uma tarde beneficente em prol do Instituto Neumama. Dia 20 de maio, às 15 horas, no Santos Futebol Clube. Você não pode perder. Informações e reservas pelo telefone 3223-5588.